Do pensamento à ação. Isso é autoliderança. Vamos praticar, vamos assumir a nossa responsabilidade e praticar a autoliderança. Já falamos aqui sobre o chamado, que nós fomos chamados para liderar, foi o nosso primeiro vídeo. A gente já falou sobre renovar a mente e agora nós vamos falar sobre transformar essa mentalidade em ações práticas e responsáveis. Claro, quando a gente se torna responsável, quando a gente se torna o ator principal da nossa história, claro que sendo dirigido totalmente por Deus, a gente traz mudança, a gente traz transformação. A fé sem obras é morta, né? Já nos diz Tiago. Da mesma forma que a mentalidade transformada que não gera mudança de comportamento é estéril. Eu vou repetir para você porque eu amei essa frase. Mentalidade transformada que não gera mudança de comportamento é estéril. Uau, para mim isso aqui faz toda a diferença. Então, a autoliderança, ela exige uma mudança, uma ação intencional e responsabilidade. Em Tiago 1:22 fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ou seja, quando a gente apenas se torna ouvinte, não adianta a gente ir à igreja, não adianta a gente assistir um monte de podcast, não adianta a gente até mesmo ter acesso a todas essas ferramentas se a gente não pratica. Se a gente ouve lá, é amar o próximo como a si mesmo, e a gente não pratica isso, de que adianta? Sejam praticantes da palavra e não ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então não sejamos enganadores. Na palavra dos talentos, em Mateus 25, 14 a 30, Deus espera que usemos ativamente aquilo que Ele nos confiou. Isso chama responsabilidade. Depois para um pouquinho, gasta um tempo nessa passagem. É muito interessante sobre responsabilidade, né? E a gente consegue colocar isso para o nosso dia a dia de liderança. Essa passagem é muito interessante. Já em Gálatas 6, de 4 a 5, fala assim: cada um examine seus próprios atos. Não são os atos dos outros, não. Cada um examine os seus próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Isso é ação e responsabilidade. Lembre-se que, vocês lembram que eu falei aqui que a autoliderança é assumir o papel principal da vida? Isso significa e implica em agir. É mudar intencionalmente as suas ações. E como a gente falou no vídeo anterior, é o quê? Mudar a mente. Quando você muda a mente, aí você consegue mudar as suas ações. E você começa a notar que você tem mudado. Se você já está vivendo esse momento de transformação, coloca aqui nos comentários, fala o seu testemunho. Vai ser muito bom conhecer um pouquinho da sua história. Então, assumir as responsabilidades significa, primeiro, reconhecer as nossas falhas sem desculpas. Não é falando assim, não, porque eu sou grossa, sou grosso, de repente, porque meu temperamento, ou porque eu fui criada assim, 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 ou porque tem que ser dessa maneira. Não fala mais, só fale até antes do mais, né? Eu sou grossa, pronto. Mas, ou é porque se você colocar ali uma preposição já era, você invalida a sua autoliderança. Então tenha responsabilidade sobre aquilo ali que você está identificando que você precisa mudar. Confissão de arrependimento. Tomar decisões alinhadas com a palavra, mesmo que seja difícil. Administrar bem o nosso tempo. Eu sempre chego atrasado. Eu não tenho compromisso com as pessoas. Eu falo que vou, mas depois eu invento uma desculpa que eu não vou. Eu marco mais de um compromisso. Eu tenho uma rotina totalmente confusa. Não dá tempo, ou eu assumo vários compromissos que não cabem na agenda, ou não tenho tempo para fazer tudo aquilo que eu assumi como responsabilidade, ou eu perco tempo fazendo um monte de bobagens ao invés de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu fico lá assistindo rios horas e horas e horas e horas e horas viciado, né? Deixando-me viciar pelo aplicativo ao invés de fazer o que eu tenho que fazer. Então, comece a observar essas coisas na sua vida, né? Veja essa realidade.
mas é porque... Não, tira isso da sua vida. Identifique qual que é o problema. Eu não consigo gerenciar minha agenda porque eu faço isso. Liste essas coisas. É importante demais que você entenda o cenário, mas não para continuar praticando as mesmas coisas. A gente sempre fala, não está satisfeito com o resultado, que é o cenário final. O que você tem que fazer é mudar as práticas, os hábitos, mudar o modo como você faz, porque fazer as mesmas coisas não muda o resultado continua sendo o mesmo. Para fazer transformação, mudança no resultado, você tem que trazer transformação nos seus pensamentos, depois nas suas atitudes, e assim você muda o resultado. É inverso, né? A gente olha o resultado só para identificar, é apenas identificação. Então, como é que tá a sua saúde também? Tá aí uma coisa que, para mim, é muito desafiador. É a minha saúde dos meus. Eu sempre acho que a gente pode dar um jeitinho e deixar para depois, enfim, Deus cura, amém, glória a Deus, né? Mas a gente tem que observar isso também. Saúde, como tem sido a sua prática, qual tem sido o seu erro nessa área da saúde, o que você tem se precavido para que não tenha um cenário ruim ou não tenha um cenário tão ruim, né? A gente fala, não, porque na minha casa, na minha família, todo mundo tem essa doença, então não tem jeito. Não, mas peraí, né? Pode ser menos ruim se você tomar atitudes melhores, ou você pode mudar até esse resultado, essa estatística com as suas atitudes. Então a gente também tem que ser mordomo e responsável também pela nossa saúde. E nas finanças, digo para você, como está a sua autoliderança nas finanças? Talvez você fale assim, não, mas peraí, eu sou, né, eu administro bem meu tempo, eu administro bem minha saúde, mas nas finanças, é uma loucura, é uma festa, né? Mas até festas, elas são organizadas e elas devem ser organizadas, planejadas, e tem que ter muita responsabilidade. Então as finanças, elas não devem, né, não precisam ser algo entediante, elas podem ser algo divertido, porém com responsabilidade. E talvez seja essa área que você precisa praticar a mordomia, que você precisa praticar a liderança, que você precisa dedicar a gestão com responsabilidade. É um exemplo prático que eu vou colocar aqui, é o quê? Você identificar, se você identificou o cenário, identifiquei que preciso ter mais tempo com a minha família, porque eu estou negligenciando isso, daqui a pouco meus filhos crescem, daqui a pouco eu não tenho mais contato com o meu cônjuge, identificou? E o que você vai fazer agora? É ação. Então, identifica o problema, se responsabiliza, ação. Tem que ter uma ação. Mas lembre-se, também não é a ação do seu jeitão, né? Falando, olha, agora vai ser assim. A gente tem um modo de falar, porque às vezes a gente mudou nossa mentalidade, mas as pessoas ao nosso redor ainda não mudaram e a gente tem que dar esse tempo para as pessoas. Então a gente tem que ser sugestivo, a gente tem que ter estratégia para que isso aconteça, porque se você identificou esse problema e você não tiver paciência para gerar esse tempo, você não vai conseguir, vai se frustrar e vai ficar cada vez pior. Então tenha paciência no processo também. Mas eu já te faço aqui 2 perguntas. Qual área da sua vida exige uma ação mais responsável da sua parte hoje? Fala aqui pra gente. Qual pequeno passo prático você pode dar hoje para começar a mudar? Me fala aí. Você já identificou? E qual pequeno passo prático? Não estou te desafiando a dar grandes passos, mas o primeiro, não tenho tempo para minha família, acha um momento para você, nem que seja um café no meio do caminho do trabalho, buscar na escola. Você sabe, você consegue arrumar esse tempo. Então é isso que eu estou te desafiando. Pensa no pequeno passo. Compartilha aqui com a gente que você pode inspirar mais pessoas que estão assistindo esse vídeo. Por isso que eu falo muito para você compartilhar aqui, né, nos comentários. Coloca aqui nos comentários o que você tem aprendido, o que você tem sido inspirado por esses vídeos para trazer essa transformação. Ou o que você já fez, já colocou em prática. Nos inspire com a sua história. Que Deus nos dê coragem para a gente colocar, para a gente identificar primeiro e depois para a gente colocar em prática, para a gente ser fiel no pouco e saber que sobre o muito é Ele que nos coloca. A autoliderança se constrói na área das decisões e ações diárias. Uau! Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre forjando o caráter do líder, praticando a autoliderança. Lidere!